pessoal, este é mais um Fala Carlão na prateleira de cima do agronegócio brasileiro e põe prateleira de cima aqui meu grande amigo Rodrigo Briner. Querido, você tá bom, Rodrigo? Estamos aqui, Carlão, firme e forte, graças a Deus, todo mundo com saúde. Estamos aqui na Tulipa, dando continuidade aos trabalhos diários aqui da fazenda. Pois é, e eu falo assim, ó, prateleira de cima, ele tá lá em Campinorte, que é prateleira de cima. Rapaz, pensa numa fazenda boa. Eu fui nessa fazenda em 2013, e aí eu fico imaginando a evolução que teve de lá para cá. E o Rodrigão, a gente estava conversando aqui, o negócio cresceu uma barbaridade. Quando eu fui lá, o Rodrigão nem pensava em ter gado PO, hoje ele já tem rebanho PO, ele tem o rebanho Seipe, que é dos mais top do Brasil, faz um trabalho extraordinário. Quando eu fui lá, a fazenda devia ter, sei lá, 20% de receita oriunda de genética, 80% de gado de corte. Hoje é 70-30%. Ele virou um produtor de genética e virou referência no Brasil. Ô, Rodrigo, isso tudo eu falei para apresentar o povo, mas eu quero começar do começo, que a gente nunca... Os nego olham, pô, mas o que esse rapaz, esse moço aí, o rapaz de 30 e poucos anos, já fez tudo isso? Então, antes da gente chegar e mostrar tudo o que está acontecendo na Tulipa, eu queria começar do começo, né, Rodrigão? Você nasceu aonde? Pirassununga? Conta essa história aí para mim. Bom, Carlão, eu nasci em Pirassununga, né? Queria ter 30 e poucos anos, tem 45 já. Nasci em 75. Meu pai era natural de Pirassununga, minha mãe de Santa Rita do Passa Quatro, são cidades vizinhas. E nasci aí de um casamento onde meu pai e minha mãe aí já me gerou mais 2 irmãos. Eu tenho 2 irmãos, sou uma família aí então de 3 filhos, todos homens, todos do sexo masculino. E nasci lá, fui criado a vida inteira em Pirassununga, Carlão. Nunca saímos de lá. Lógico, com o passar dos anos, meu pai investiu em fazenda. Meu pai comprou fazenda ali em Naciolândia, que é próximo a Itumbiara, ali, na divisa de Minas Goiás. Em 1980 ele comprou fazenda ali. Mas eu queria falar um pouquinho, porque o seu pai comprou fazenda em 1980, o seu Antônio Carlos Briner, de saudosa memória, né, que foi muito importante na sua criação, mas eu acho que ele também não nasceu fazendeiro, né? Eu acho que o bonito é a gente contar a história como ela é, né? É verdade que seu pai foi vendedor de pamonha, é isso mesmo? É verdade, Carlão. Meu pai foi vendedor de pamonha no início, quando ele ainda era menor de idade. Uhum. Vendendo pamonha aí com 12, 13 anos de idade. Uhum. E o meu avô, naquela época, né, tinha 2 caminhões, 3 caminhões de transporte de óleo diesel. Então, como quem diz assim, tinha uma transportadora, né, Carlão? Tinha 3 caminhões transportadora, pô. Imagina quantos anos atrás isso. E logo depois, quando meu pai pegou idade para dirigir, ele chegou a ser caminhoneiro, né? Um tempo, chegou a ser caminhoneiro. Trabalhou com meu avô. Aí, por obra do destino, aí, uma vez ele precisou ajudar meu avô com um pouco mais de dinheiro, e aí ele foi para São Paulo, trabalhar de ourives na Gaster, e depois de lá trabalhou na banca de ourives, e depois, com o passar do tempo, ele foi crescendo, montou uma indústria pequena em Pirassununga, depois veio até uma indústria maior de ourivesaria, junto com os irmãos dele, que também acabaram entrando de sócios nessa empresa quando ele começou. E depois, com o tempo, essa empresa virou referência no segmento. E com o passar dos anos, em uma parte aí da linha do tempo, meu pai resolveu sair da sociedade. Meus tios
ficaram com a empresa e o meu pai, na época, a empresa, meu pai começou a comprar fazenda, não na pessoa física, mas sim na empresa, né? A empresa tinha as fazendas, e aí ele resolveu sair da sociedade e ser fazendeiro. Foi ser fazendeiro, ficou com as fazendas e meus tios ficaram do meu pai, mais ou menos é essa aí. Ele vendeu pamonha, foi caminhoneiro, depois foi aos Orives, aí construiu uma indústria, ganhou um nome, ficou muito reconhecido, com certeza, eu acho que de indústria de aliança, que era o forte dele, eu acho que até hoje, eu acho que a empresa Briner é a empresa número 1 do segmento, sabe? E ele, com certeza, sempre estava entre as 3 maiores empresas do país aí. E aí, Padrão aí, ó. Briner. Padrão Briner. Aí, ó. E aí, depois disso, ele quis seguir no segmento de pecuária, né? Quando eu digo pecuária, pecuária mesmo, meu pai nunca foi agricultor, nunca quis plantar soja, nenhum outro tipo de cultura, mas ele sempre foi do boi. Em Pirassununga ele tinha um sítiozinho onde ele era leiteiro, lá ele tirava leite. Oh. Aqui no estado de Goiás, a vida inteira ele foi invernista, né, como o povo gosta de dizer. Né? Ele comprava o bezerro, recriava e terminava esse bezerro em confinamento. Para a gente ter uma ideia, Carlão, em 1982, diz uma lenda, eu não sei se é verídica essa informação, mas diz a lenda que o meu pai foi o primeiro cara a plantar cana no estado de Goiás para confinar boi. Em 1982, ele foi o primeiro cara a engordar boi com cana de açúcar. Entendeu? E ele engordou em 82. Rodrigo, deixa eu te falar. E quando é que você largou de ser jogador de tênis para virar fazendeiro? É isso que eu queria saber. Jogador de tênis é bom, mano. Isso aí deve ser minha mãe que contou para vocês aí, viu, e parece que você foi... E parece que você foi bom nisso, né? Como é que é essa história? Eu fui mais ou menos. Não, pode ser que foi bom, né? Depois do bom tem o muito bom, tem o excelente, né? Eu fui bom. Eu vou falar que eu fui bom. Não, mas eu gostava demais, eu levava com bastante. Não, levava bem sério, para te dizer a verdade, essa atividade minha do esporte, de tênis, eu praticava todos os dias, eu treinava, disputava torneio pela Federação Paulista, eu cheguei a beliscar alguns troféus, graças a Deus, e assim, e logo depois a gente vai pensando que vai virando homem, né, Carlão? Porque a gente tem 17 anos, acha que é homem, né? E não é nada, né? A gente ainda é um guri, mas começa a querer nascer barba, começa a nascer um pelo debaixo do braço, outro por ali na perna, e a gente vai achando que já é um marruco, né? Mas na verdade é um garrotinho, né? Essa é a verdade. A gente não sabe que tem uma estrada muito longa pela frente. E assim, eu sempre fui um menino muito arteiro, muito levado, né? Dei trabalho para meu pai, para minha mãe, isso é verdade. E assim, eu praticamente larguei desse negócio do esporte logo quando eu prestei vestibular para entrar na faculdade e eu queria trabalhar demais na fazenda, meu pai queria que eu estudava muito, eu queria mais trabalhar, sempre fui meio assim, deixando o estudo mais de lado, né? Sempre fui mais para o outro lado. E aí eu acabei trancando a faculdade e fui escondido do meu pai para a fazenda para trabalhar lá. Essa é a verdade. Fazia mais de um mês que eu estava na fazenda que ele descobriu que eu estava morando na fazenda, trabalhando lá. E eu tinha 18 para 19 anos de idade. Só que assim, ele achava que eu queria morar na fazenda porque eu queria caminhonete, queria namorar as meninas, queria tudo essas coisas, né? Era isso que ele achava que eu queria. Eu também fazia isso é verdade, né, Carlão? Foi duro comigo. Ele foi lá, tomou a caminhonete de mim, tomou tudo. Você quer trabalhar na fazenda? Então você vai trabalhar aí. Você não precisa de caminhonete,
Você quer morar na fazenda, você vai morar na fazenda e tal. E aí eu acabei morando na fazenda, foi difícil pra caramba para mim no começo, cortar esse cordão umbilical, mas foi bem bacana. Eu acho que isso me amadureceu demais, me abriu os olhos demais, me mostrou um outro cenário. E aí, pela linha do destino, aí, infelizmente, meu pai teve câncer, e aí precisou dar uma desacelerada, né? Talvez no momento que eu pudesse voltar a estudar. Aí eu tive que realmente assumir o negócio de vez. Ele ficou um tempo afastado, uns 5, 6 anos. Aí depois ele voltou de novo com tudo, fez transplante, ficou sensacional. Meu pai ficou 0 quilômetro. E aí ele voltou com tudo e ficou aí mais uns 5, 6 anos com a gente firme. Daí depois ele teve outros problemas de saúde, aí ele ficou mais uns 2, 3 anos não muito firme, até que, infelizmente, ele nos deixou. E aí... E foi essa volta dele coincide com com o início desse seu de implantar os programas de melhoramento. Quando é que você começou e pensou, falou assim, não, mas eu não posso, eu tenho que evoluir o rebanho. Quando é que deu esse start aí, esse clique seu? Carlão, nós começamos a inseminar aqui na Tulipa em 1984. 94, desculpa, 1994. Foi o primeiro ano de ATF aqui, 1994. Nós inseminamos 94, 95, 96, isso mesmo. Aí já começamos a colher os frutos, né? Quando foi em 97 para 98, 1997 para 98, a gente já tinha colhido aí 3, 4 safras de bezerro. E aí eu estava produzindo os bezerros aqui para atender o confinamento do meu pai lá em Naciolândia, né? Aí eu cheguei à conclusão, né, acompanhando de perto, sempre acompanhei de perto, meu pai sempre foi um cara muito criterioso, queria os números, queria os dados, sempre foi muito duro comigo. E aí eu chamei ele um dia lá no curral, eu falei para ele, o senhor precisa ir ali no curral ver um negócio comigo. Nós precisamos entrar num programa de melhoramento. Ele falou, como assim programa de melhoramento? Eu falei, pai, nós estamos desmamando bezerro de 130, 140, estamos desmamando bezerro de 180, 200. Olha, pensa isso há 25, 26 anos atrás, cara. E eu falei para ele assim, pai, o custo fixo da vaca é o mesmo. O mesmo sal mineral, o mesmo peão, o mesmo pasto, o mesmo tudo que nós damos para essa vaca que está desmamando um bezerro de 180, 200 quilos, nós estamos dando para essa vaca de 140 quilos. E nós precisamos identificar essa vaca e tirar ela do rebanho. E sozinho eu não dou conta de fazer isso. Acho que se a gente procurar um programa de melhoramento genético, a gente vai, com certeza, fazer isso com mais assertividade. É lógico, aqui nós podemos fazer, mas aí é uma conta de padeiro. E eu acho que se a gente entrar num programa pensando em selecionar as matrizes para a gente andar numa velocidade maior, porque meu pai também, assim, ele sempre foi muito cuidadoso, criterioso, mas ele sempre foi muito agressivo, sabe, Carlos? Assim, comercialmente falando, quando ele entrava no negócio, ele queria colher aquele fruto. Quando ele comprava a ideia do negócio, tinha que ser rápido, entendeu? Ele queria ver o resultado rápido. Então, assim, é difícil convencer ele, mas depois que convencia, o negócio era rápido. E aí eu falei para ele, a gente precisa arrumar um jeito de multiplicar essas matrizes aqui com bastante critério. E aí ele falou para mim, tá bom, eu vou lá no curral olhar esse negócio que você está falando. Aí quando ele chegou lá, a bezerrada estava apartada. Aí ele falou para mim, mas como que você prova para mim que esse bezerro de 140 quilos tem a mesma idade daquele de 200? Controle que eu não posso falar que ele tem a mesma idade, mas ele está no mesmo grupo aí, porque ele nasceu no mesmo mês. E aqui é o mês de nascimento tal.
Eu falei, e é isso que eu estou te falando. Se a gente entrar num programa, nós vamos conseguir tirar todas essas diferenças. Mas onde que está esse tal de programa que você está falando? Esse tal de programa, existem vários programas, assim, assim, assado, expliquei para ele. Falei, mas o Edgar, que ajudou a gente a implantar aqui a inseminação, pode nos orientar e nos levar em alguns lugares. Uhum. Solicitei isso ao Edgar mais uma vez e o Edgar levou a gente para conhecer o projeto do Jacarezinho, CFM. E aí a gente conheceu a Jacarezinho, se encantou com o projeto que eles tinham e fomos lá em Valparaíso, na beira do Tietê, fazenda maravilhosa, né? Hoje é tudo cana, na época era gado, né? Uhum. E aí meu pai ficou encantado com o projeto e falou para mim, mas você dá conta de fazer isso lá em Goiás? Eu falei, uai, mas vocês fazem aqui, por que nós não fazemos em Goiás? Qual a diferença? E aí nós entramos com esse, assim, com o objetivo de melhorar as matrizes para ter uma bezerrada mais homogênea, com o objetivo, o foco era carne, Carlão. O foco não era genética, não tinha genética. A gente sabia que o programa certificava, aquela época, 20% dos animais, hoje é quase 30% já, né? Porque vai crescendo ao longo dos anos, né? E aí o foco nosso não era a genética. A genética, sim, era selecionar as melhores vacas, os melhores indivíduos, ficar com esses indivíduos dentro da fazenda e tentar multiplicar eles numa velocidade maior. Este, sim, era o foco, para que a gente pudesse cada vez mais desmamar uma bezerrada mais homogênea e que fosse atender o confinamento do meu pai. E também porque a gente tinha um foco de melhorar a base de fêmeas. E a base de fêmeas era a base Nelore, já que a gente fazia cruzamento industrial. Então, a gente queria pegar as fêmeas que eram piores, colocar o cruzamento industrial para atender o confinamento, e aí pegar as que eram positivas, vamos chamar assim, as que eram boas, e inseminar de Nelore. E isso foi feito desde 1999, quando a gente ingressou no Delta Gen. Aí a gente ingressou. À época, Carlão, para você entender, eu já fazia parte do Natura, eu fui criador de brancos. Uhum. Olha, eu tinha a base de vaca Nelore controlada no Natura. Por quê? Porque o Edgar tinha me orientado a fazer um brancos através de raça pura e não através de raça sintética. Então eu fazia um brancos, pegava a vaca Nelore, inseminava de Angus, nascia o meio-sangue. Pegava esse meio-sangue, inseminava de Nelore novamente, nascia um 3/4 zebu. Aí inseminava de Angus para nascer um 3/8 já só de raça pura. Naquela época, o Brancos era 3/8 P de preparatório, né? B de base, P de preparatório e A de avançado. Né? Aí eu já pulava o B de base, pulava para o preparatório. E aí, quando nós entramos no Delta Gen, que eu controlava essa base do Natura, quem controla o programa, coincidentemente, do Delta Gen é o Genesis, que controla o Natura também. Uhum. Aí nós pegamos vacas que eram DECA 1, 2 e 3 dentro do programa do Natura, migramos para a nossa base de dados do Delta Gen. Aí meu pai já comprou mais uma série de novilhas, comprou umas 1.000 novilhas para entrar no programa. Aí, em 2000, comprou tudo aquelas novilhas precoces do Jacarezinho, em 2001 de novo, em 2000 comprou novamente. E aí nós fomos compondo a nossa base de Nelore e foi crescendo, Carlão. Aí a gente começou a ter alguns animais machos sempre, que já era touro. E foi nessa época aí que seu pai... Eu tenho uma história legal que você me contou uma vez, acho que foi você que me contou, que o seu pai deu uma bronca, não sei, porque você começou a matar muita vaca e ele não estava entendendo o que estava acontecendo, é isso mesmo? Isso foi em 2000, Carlão. Nossa Senhora, isso foi em 2000. Em 2000, eu fiz uma estação de monta de novilha que meu pai tinha comprado as novilhas, 1.000 e tantas novilhas, colocou na base de dados, ingressar. Ao final da estação, nós deu 48% para eles, cara. Tem que matar 52% das novilhas. Tá louco, moleque? Você vai me quebrar. Ele falou isso. Você vai me quebrar. Que dia que você vai ter juízo? Tem que parar de ser moleque. Já tá na hora de ser homem. Eu falei,
eu estou te falando, esse é o caminho. Nós temos que matar todo mundo que ficou vazia. Eu vou sair desse programa, então. Esse programa é pouco, esse programa não entende nada do lado financeiro. Eu falei, pai, nós estamos tentando fazer um gado. Isso, uma fazenda, para ser lucrativa, ela começa pela vaca, ela tem que emprenhar a vaca, uma fazenda de cria. Não adianta uma fazenda de cria para colecionar a vaca. Nós temos que ter uma fazenda de cria que a vaca tem que produzir um bezerro por ano. Então, se a vaca não for precoce, aí ele entendia as coisas muito rápido, sabe? Uhum. O bicho o velho era fuçado, viu? Mas ele era aquilo que ele não entendia, ele fingia de morto, eu acho, viu? Ô, Rodrigão, deixa eu te falar, nosso papo tá bom demais, agora nós vamos ter que dar uma acelerada, porque nós já passamos até do horário, viu? Então, vamos lá. Infelizmente, o horário é muito... O tempo nosso é exíguo, você tem uma história bonita, né? Outras oportunidades nós voltamos a aprofundar mais. A verdade é o seguinte, dando um salto, quer dizer, a gente, vamos dizer assim, resumindo a ópera aí, vocês se transformaram hoje, seguramente, num dos 3 maiores rebanhos sempre do Brasil, seguramente. Com certeza. E eu escutei uma conversa outro dia aí que você... Porque eu me lembro, quando eu fui aí, você sabe muito bem, a minha origem é muito mais do PO do que do SEIP, mas quando eu entrei no SEIP, a gente trabalhou muitos anos com a Jacarezinho, então eu fiz questão de ir onde conhecer. Então, eu fui conhecer 3 rebanhos SEIP. Eu fui conhecer a Jacarezinho, fui conhecer a CFM e fui na Tulipa. E quando eu cheguei na Tulipa, a Tulipa tem um gadão, né? A Tulipa tem um gado que é de tirar o chapéu. Não é porque eu estou aqui na sua presença, mas Obrigado, cara. Eu vi o gado que eu vi na Tulipa era o gado, só não tinha caranguejo, mas era gado top de linha. Então, você sempre se preocupou com isso também, né? De ter um gado com padrão, né? Isso é uma orientação que o Edgar me deu desde o início, Carlão. Como ele conhecia nossas origens, né? Ele conhecia meu pai, isso aí eu devo ao Edgar e devo ao meu pai, que meu pai sempre foi uma pessoa muito séria, muito honesta, aquela pessoa criada no fio do bigode, sabe, Carlão? E uma pessoa que... meu pai era um cara que gostava de tudo muito perfeito. Muito perfeito. Meu pai não fazia um negócio para ter que reformar, ele fazia para fazer. Fala, você vai fazer um curral? Não, então você vai fazer um curral. Não é que você vai para uma porteira, mais ou menos, você vai para uma porteira. Acabou, nós não vamos voltar aqui, nós podemos fazer uma nova, mas essa de novo não. Então, para fazer. E aí, quando nós entramos nesse negócio do SEIP, o Edgar falou logo no início para a gente, né? Falou assim, vocês estão comprando um gado que é um gado altamente produtivo, de produção ele é imbatível. Porém, o mercado enxerga esse gado, que é um gado que tem um senão com racial, tem um pouco de problema de racial, as pessoas não lidam muito com racial, tem um senão com pigmentação, aprumo, essas coisas, e tudo isso é passível de corrigir. Então, e que diga-se de passagem, nós fizemos isso desde o início, mas eu acredito que já tem uns 10 anos que todos os programas de melhoramento de SEIP já adotam esse critério, tá, Carlão? Nós adotamos isso desde o início, mas eu acredito que não vamos falar isso só da Tulipa, porque daí eu acho que seria desonesto com os demais programas de melhoramento, entendeu? Sim, claro. Que todos os programas de melhoramento, de uma maneira geral, olham para esse critério com muito afinco, entendeu, Carlão? Eu acho que até demais. Na minha opinião, hoje está muito dura, cansou de apanhar por esse critério, entendeu, Carlão? E nós lá atrás constituímos uma base que tinha assim, a gente disseminava muito de PO no início para construir uma forma, e depois nós viemos lapidando essa forma com animais produtivos, como o Culau, CFM Diamante, Pacífico, AJ, touros assim que formaram a nossa base e que a gente tirou um pouco desse racial, dessas coisas, e construímos uma
arrancada mais equilibrada, sabe, Carlão? E hoje, se você vier aqui, eu tenho o técnico da BCZ que vem me atender aqui, que registra, ele fala para mim, Rodrigo, 95% do seu gado a gente registra de olho fechado, a hora que você quer. Eu acho que eu até comentei isso quando eu estive aí, e realmente é um gado extraordinário. Deixa eu te falar uma coisa, nós precisamos dar o nome, o seu pai é o seu Antônio Carlos Briner, eu acho que nos nossos 15 minutos aqui do Fala Carlão, nós não falamos o nome dele, e acho que é importante a gente falar e deixar essa homenagem, que por tudo que você falou, eu penso, ele foi um esteio, foi a pessoa que foi fundamental na sua formação e fundamental na construção disso tudo que você tem aí hoje. Para resumir, é uma fazenda extraordinária, né, que tem um rebanho shape fora do comum, tem um rebanho PO e que está pretendendo, em 2023, ofertar nada mais, nada menos que 1.500 touros no mercado. É isso mesmo, Rodrigão? Esse é o projeto, Carlão. Se tudo der certo, a gente quer ver se consegue ir crescendo aos poucos, né? Uhum. Mas a gente quer dobrar aí o volume de touro que a gente vende hoje, né, Carlão? Esse dobrar, é lógico que agora a gente está visando um pouco do mercado de PO, né, Carlão? Que a gente vem se preparando aí há 5, 6 anos. E eu acredito que, então, a gente vai conseguir dar um salto significativo para chegar próximo. Assim, isso aí eu estou baseando no gado que a gente vai inseminar no final desse ano. Entendeu, Carlão? Então, assim, a gente tem um N de matrizes que vão entrar na estação de monta e, pelo aproveitamento que a gente vem tendo, a gente acredita que deva ter, em 2023, uns 1.000 touros shape e uns 500 touros do núcleo de PO já. E aí a gente acredita que chegou num patamar aí que a gente vai surfar nesse patamar por alguns anos. Não tenho intenção, não estou dizendo assim, no momento não está definido nas nossas metas partir para 2.000 ou mais touros assim, entendeu? Está construindo uma estrutura, construindo uma equipe, construindo um planejamento para estar preparado em 2023 para dar vazão para esses 1.500 animais, onde hoje a Tulipa vende 700 touros em 20 dias, entendeu, Carlão? 30 dias. 10 dias. Cada ano que passa vende menos tempo, porque a gente abre a temporada de nos leilões da Tulipa e logo após o leilão a gente abre a temporada de vendas na fazenda. E esses touros após leilão é brincadeira. Já tem 2 anos que uma semana a gente vende tudo, Carlão. Essa é a verdade. Que beleza, hein? E esse ano é dia 1º de agosto, né? 1º de agosto esse ano, devido à pandemia, somente virtual. Mas o ano que vem nós vamos fazer 25 anos de melhoramento no SEIP, né? E se Deus quiser, vamos fazer uma festa bonita aqui na Tulipa. Você já é o primeiro convidado, Carlão. Estamos aí juntos, se Deus quiser. Vai ser ótimo. Vamos estar. Então, você já sabe aí, o pessoal, dia 1º de agosto, transmissão no canal do Boi. Show de bola. Quantos touros você vende nesse leilão dia 1º de agosto? 250, Carlão. São 250 oportunidades, uma a uma passada na pista. São baterias de 5 touros, onde o primeiro touro abre opção para o segundo, para o terceiro, para o quarto e para o quinto. Se o cliente comprar o primeiro não quiser, o segundo é apregoado, entendeu? Então, assim, é uma oportunidade onde, é lógico, não passa os 250 de 1 a 1, porque tem cliente que pega a oportunidade da porteira e acaba levando, mas é um leilão bem dinâmico, é um leilão onde o mercado determina o preço. Quem realiza esse leilão para mim é a Central Leilões. Eu respeito demais o meu cliente. O Lourenço não tem mais, tirando os touros de Central, né, os touros jovens, quando entra os touros normais aí, esses 250 touros, a ordem para o Lourenço é que ele tem que bater o martelo em menos de 1 minuto. Então, é um negócio bem dinâmico
e respeitando o meu cliente, e acho que o cliente hoje entende essa dinâmica da Tulipa, e a gente faz um leilão aí de 250 touros, e esse leilão é um leilão de 5 horas e meia, Carlão. Show de bola. Deixa eu te falar uma última coisinha, só porque você é um cara muito especial, um cara que valoriza bastante as amizades, e você que está nos assistindo já escutou falar aí pelo menos umas 4, 5, 6 ou 7 vezes o nome Edgar, né? E eu imagino que você que nos assiste deve estar perguntando: rapaz, mas quem é esse Edgar aí? O Edgar é irmão do Rodrigo? Como é que é? Edgar não, Rodrigo, então você explica aí como é que você começou e quando você conheceu quem é o Edgar. Eu quero mandar um abraço para o Edgar, ele sabe de quem a gente está falando, mas o nosso público ficou curioso e quer saber quem é o Edgar, pô. Não, Edgar é um médico veterinário que trabalhava na Lagoa da Serra, né, que depois veio a virar CRV Lagoa. Eu conheci o Edgar lá, fui fazer fui aprender, né, fazer um curso de inseminação artificial de uma semana lá na Lagoa da Serra, na época, e o Edgar foi o cara que deu esse curso para mim, né, que ministrou o curso lá, junto com o Luizinho, que foi aposentou na Lagoa da Serra, né? E eu conheci o Edgar lá, e logo depois, quando eu comecei a inseminar aqui, eu precisava de um apoio, precisava de um braço, precisava de alguém que me orientasse. Eu era menino novo, tinha muita vontade de fazer, meu pai era muito duro, me cobrava. E aí eu precisei apresentar o Edgar para o meu pai. Aí nós se conhecemos, o Edgar é uma pessoa de muita confiança. E aí o Edgar ajudou a gente a implantar a nossa estação de monta, a IATF, aqui na fazenda. Depois ele ajudou, quando a gente quis entrar no programa de melhoramento, foi ele que nos apresentou a Jacarezinha, a CFM. Aí a gente foi lá. Depois ele apresentou a gente ao Ian Hill, que foi quem abriu as portas para a Tulipa entrar no programa de melhoramento do Delta Gen. E aí, quando a gente entrou no programa de melhoramento do Delta Gen, a gente precisava de um veterinário responsável frente ao mapa e frente ao programa, que fosse quem assinasse e validasse a nossa certificação. Aí, com todo esse mérito, toda essa história, quem foi a pessoa que nós escolhemos? Foi o Edgar. Aí o Edgar passou a ser a pessoa que é o responsável técnico pelo nosso programa desde o início, até hoje, né? É o veterinário responsável. E aí, com o passar do tempo, o Edgar saiu da Lagoa da Serra, abriu, junto com outros 2 sócios, a AG Brasil, né, que é uma representante da Accelerate Genetics aqui no Brasil. Aí, com o passar do tempo, mais adiante ainda, a Select Sires veio e comprou a AG Brasil, aí eles tiveram que sair da sociedade. E hoje o Edgar ele tem uma empresa de consultoria e presta consultoria para alguns clientes. E aqui na Tulipa ele continua sendo o responsável técnico do programa. Então hoje ele não vem com muita frequência aqui, mas toda vez que sai a seleção dos touros, é ele que vem aqui, é ele que valida e certifica, é ele que dá, vamos dizer assim, é ele que descarta os touros que podem ser tem o SEIP, tem a certificação do SEIP, mas não passa dentro dos outros critérios, então ele tira esse touro. É o cara que mete a caneta, Carlão. É ele. Ele é isso aí. Então, fiz questão de falar do Edgar Nagli, para quem não conhece, se você quiser procurar aí, Edgar Nagli, depois, se vocês quiserem informação, liga para mim ou liga para o Rodrigão aí, que a gente passa todos os dados. Se você precisar de um profissional top de linha, tá muito bem atendido. É isso aí. Ô, Rodrigão, obrigado pela sua presença aqui no Fala Carlão, viu? Já estouramos todo o tempo, mas foi por uma causa nobre. Obrigado, viu? Obrigado, Carlão. Obrigado por tudo. Obrigado por essa oportunidade ímpar aí de estar, mesmo distante, muito próximo de você. Se Deus quiser, nós vamos estar juntos aí em outro momento, vamos contar um pouco mais da nossa história, um pouco mais da nossa linha cronológica do tempo aí, e vamos, com certeza, poder mostrar para o mercado da onde nós saímos, aonde nós estamos,
como nós fizemos para chegar hoje a ter 61 touros em Central, essa safra, 16 touros jovens 100% contratados. Então, a gente não tem nada que esconder de ninguém, a gente tem para contar para todo mundo. Afinal de contas, a Tulipa não quer usar tulipa, a Tulipa quer usar aquilo que tem de melhor no mercado. Show de bola! Cadê o boné da Tulipa? Bota o boné da Tulipa aí, tá fácil aí, não? O boné da Tulipa tá aqui, ó. Aê, acabou! É isso aí, super obrigado. Então, se você ficou até agora nesse vídeo, com certeza deixa o seu like aí se você estiver no Facebook. Se você estiver no YouTube, se inscreve no canal, a hora é agora, se inscreve no canal, aperta o sininho para você receber todas as nossas notificações. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, deixe os seus comentários, deixe o seu like. E se você tiver audiência nacional e internacional do Canal do Boi, muitíssimo obrigado. Eu vejo todos vocês no nosso próximo programa. Forte abraço!